Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu convido você a se inscrever no canal ou a nos seguir no Spotify. Nós temos vários outros episódios desde o início do Livro de Mórmon e também temos outras séries disponíveis no canal. Convido você a seguir o Caminho do Discipulado no Facebook, no Instagram, no Telegram, estamos no Spotify e também no YouTube. Hoje vamos ter um episódio bem especial, vamos ler e comentar 2º Nef, capítulo 1, versículo 11 ao 24. Vamos aprender um pouco sobre o que significa se levantar do pó, vamos falar sobre o significado da expressão braços de seu amor e também aprender sobre como as nossas ações podem ter consequências sobre as gerações futuras. Como nossas ações não são isoladas, mas elas têm uma consequência direta em nossas gerações futuras. Então vai ser um episódio muito especial, vamos poder aprender muitas lições. Muito obrigado a todos que têm seguido o nosso canal, seja no YouTube, seja no Spotify. Muito obrigado pelos comentários riquíssimos que sempre aprimoram e valorizam ainda mais o nosso conteúdo. Obrigado a todas as pessoas que têm compartilhado o Caminho do Discipulado nos grupos, com amigos, com familiares. Muito, muito obrigado. Espero que você esteja bem e tenho certeza que após passarmos alguns minutos aqui hoje juntos, o seu dia vai se tornar ainda melhor. Se você é novo aqui, vou explicar como que funciona. Então, primeiro, nós temos durante o episódio 3 quadros. Temos o quadro Curiosidade, o quadro História de Fé e um quadro chamado Pergunta e Resposta. Primeiramente, vamos iniciar com os quadros Curiosidade, depois História de Fé. Logo após, eu vou fazer a leitura na íntegra dos versículos de hoje, que é 2º Nef, capítulo 1, versículo 11 ao 24. Após essa leitura, então, eu trago alguns comentários, algumas lições sobre como podemos melhor aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Lembrando que esses comentários e esses vídeos, esse material, ele não visa fazer uma cobertura completa da doutrina, nem de fatos históricos relacionados a esses capítulos, mas simplesmente pegar alguns pontos que são muito interessantes e que hoje, para mim, enquanto eu estudo, fazem sentido trazer eles aqui para o nosso conteúdo. Mas com certeza você pode ter outras ideias, outros insights aí enquanto você lê ou ouve esse conteúdo, tá ok? Então vamos iniciar agora, quadro Curiosidade, depois História de Fé. Seja muito bem-vindo, eu estou muito animado hoje e sei que vamos ter um ótimo episódio. Curiosidade. Você sabia que as primeiras edições do Livro de Mórmon não continham resumos de capítulos, notas de rodapé ou referências no final da página? Tudo isso foi adicionado em 1981 para ajudar os leitores a estudar o Livro de Mórmon em profundidade e também para relacionar e comparar as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. História de Fé. Essa história eu tirei do livro O Dom Divino do Perdão, do Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Esse livro é um livro muito, muito especial. Eu recomendo a leitura. Ele é vendido pelo site Deseret Brasil. O valor hoje no site está em torno de R$ 42,00. O valor desse livro para ser comprado, tá? Eu tenho uma versão autorizada em PDF também que eles disponibilizam e caso você queira, uma cópia, mais no final do episódio eu vou passar o endereço para que você possa solicitar então a sua cópia desse livro se você tiver interesse, tá bom? Mas ele também está aqui no site do Deseret Brasil por R$ 42,00. Eu vou também deixar o link desse livro aqui para compra dele na descrição do episódio, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou usar a história que eu encontrei aqui nesse livro, que eu achei muito linda, e eu vou ler ela então para você. Diz assim, o Elder Anderson contando: em certa ocasião eu estava em um país distante falando uma língua que não era minha própria. Eu deveria reunir-me com um homem e entrevistá-lo em nome da primeira presidência da igreja para a restauração de suas bênçãos do sacerdócio e do templo. Após seu casamento no Santo Templo e depois que 3 maravilhosas crianças viessem à sua família, o homem tristemente foi infiel à sua esposa.
uma jovem ficou grávida com um filho dele. A jovem quis fazer um aborto. A nobre esposa desse homem indigno suplicou à jovem que não fizesse o aborto da criança e prometeu que assumiria o menino assim que nascesse e que o criaria com seus próprios filhos. Haviam transcorrido mais de 10 anos desde que o nome do homem tinha sido removido dos registros da igreja. Reuni-me com a família e, normalmente, o homem e a esposa viriam sozinhos para a reunião com a autoridade geral, mas nessa ocasião o pai e a mãe trouxeram os filhos com eles. Ao revisar o relatório do que havia ocorrido nos anos passados, senti grande tristeza pelo enorme egoísmo desse homem tantos anos antes. E fiquei verdadeiramente maravilhado pela bondade dessa digna esposa e mãe. Pedi para falar primeiramente com essa notável mulher. Ela demonstrava estar cheia de amor e fé. A dor e a tristeza estavam longe no passado. Ela amava o menino como se fosse seu próprio filho e desejava que ele fosse selado a ela e seu marido, tornando-o parte de sua família eterna. Ela havia encontrado forças por meio de sua fé inabalável em Jesus Cristo e sua expiação para perdoar seu marido, e orou para que ele pudesse retornar com ela à casa do Senhor. Ela descreveu como seu marido tinha tentado humildemente, por uma década, de todas as formas possíveis, reparar os danos e amar e cuidar dela e da família. O homem tinha sido rebatizado alguns anos antes de nosso encontro. Quando ele entrou na sala onde eu estava, embora se tivessem passado 10 anos, ainda estava cheio de remorso e suas lágrimas eram intermináveis. Ele tinha visto sua esposa sofrer, ele a tinha observado tomar diariamente sua cruz e seguir o Salvador. Ele a amava por sua disposição de amá-lo e a sua linda família. Após certificar-me de sua dignidade de convidar sua preciosa esposa para a volta à sala, coloquei minhas mãos sobre sua cabeça e, com a aprovação da primeira presidência, restaurei suas bênçãos do sacerdócio e do templo. As lágrimas brotavam livremente ao sentirmos o amor e a misericórdia do Salvador por esse homem, por essa nobre e divina mulher e por seus filhos, inclusive pelo menino de 10 anos. Poderia uma mulher que fora tão injustiçada ter tamanha capacidade de perdoar e de acolher? Milagrosamente ela pôde. Poderia o menino agora com 10 anos e que seria um constante lembrete da infidelidade do marido dela, ser tão bem aceito e amado? Milagrosamente, ele certamente o foi. Poderia esse homem que havia causado tanto mal se tornar limpo e perdoado? Sim, naquele momento eu sabia que sim. Senti isso de maneira poderosa e inquestionável, quando minhas mãos estavam sobre sua cabeça, compartilhando uma bênção de Deus. Como seria isso possível? Presto humilde testemunho, como alguém que sabe que é somente por meio do poderoso dom da expiação do Salvador, somente pelos méritos da misericórdia e da graça de Jesus Cristo e unicamente por seu incomparável dom do amor e do perdão que redime. Esse é o milagre do perdão. Agora vamos para a leitura do bloco de hoje, 2 Néfio, capítulo 1, versículo 11 ao 24. E diz assim: Sim, e ele trará outras nações até eles, e dar-lhes-á poder, e tirar-lhes-á as terras de sua posse, e fará com que sejam dispersados e feridos. Sim, de geração em geração haverá derramamento de sangue e grandes calamidades entre eles. Portanto, meus filhos, quisera que vos lembrasseis, sim, quisera que desseis ouvidos a minhas palavras. Quisera que acordasseis de um profundo sono, sim, do sono do inferno, e sacudisseis as pavorosas correntes que vos prendem, que são as correntes que prendem os filhos dos homens, de modo que são levados cativos ao eterno abismo da miséria e da dor. Despertai e levantai-vos do pó, e ouvi as palavras de um pai trêmulo,
cujos membros logo poreis na fria e silenciosa sepultura, da qual nenhum viajante pode retornar. Uns dias mais irei pelo caminho de toda a terra. Mas eis que o Senhor redimiu a minha alma do inferno, e contemplei a sua glória, e estarei eternamente envolvido pelos braços de seu amor. E desejo que vos lembreis de observar os estatutos e os juízos do Senhor. Eis que isso tem sido a preocupação de minha alma desde o princípio. Meu coração tem se enchido de pesar de tempos em tempos, pois tenho temido que, pela dureza de vosso coração, o Senhor vosso Deus vos visite na plenitude de sua ira, de modo que sejais condenados e destruídos para sempre. Ou que vos advenha uma maldição pelo espaço de muitas gerações, e sejais visitados pela espada e pela fome, e sejais odiados e conduzidos de acordo com a vontade e cativeiro do diabo. Ó, meus filhos, que essas coisas não vos sucedam, mas que sejais um povo escolhido e favorecido pelo Senhor. Porém, seja feita a vontade dele, porque seus caminhos são retidão para sempre. E ele disse: se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra, mas se não guardardes meus mandamentos, sereis afastados de minha presença. E agora, para que minha alma se regozije convosco, e meu coração possa deixar este mundo com alegria por vossa causa, para que eu não vá para a sepultura com pesar e dor, levantai-vos do pó, meus filhos, e sede homens e determinados em um só pensamento e em um só coração, unidos em todas as coisas, para não cairdes em cativeiro, para que não sejais amaldiçoados com uma terrível maldição, e também para não incorrerdes no desagrado de um Deus justo, trazendo sobre vós a destruição, sim, a eterna destruição, tanto da alma como do corpo. Despertai, meus filhos, cingi a armadura da retidão, sacudi as correntes com que estáis amarrados e saí da obscuridade, e levantai-vos do pó. Não vos rebeleis mais contra vossos irmãos, cujas visões têm sido gloriosas e que têm guardado os mandamentos desde que quando deixamos Jerusalém, e que foi um instrumento nas mãos de Deus, ao trazer-nos para a terra da promissão, porque se não fosse por ele, teríamos perecido de fome no deserto. Não obstante, tentastes tirar-lhe a vida, sim, e ele padeceu muito por vossa causa. O primeiro bloco para nós comentarmos hoje é baseado em 3 versículos, é uma expressão que surge, que aparece em 3 versículos do bloco que nós estudamos hoje. Essa expressão está no versículo 14, 21 e 23, que é levantar-se do pó, ou levantai-vos do pó. Aqui no versículo 14 diz assim: despertai e levantai-vos do pó. Então aqui ele está falando para os seus filhos. No versículo 23 diz assim, 21. Levantai-vos do pó, meus filhos, e sede homens e determinados em um só pensamento, um só coração, unidos em todas as coisas, para não cairdes em cativeiro. E no versículo 23 fala: despertai, meus filhos, cingi a armadura da retidão, sacudi as correntes que estáis amarrados, e saí da obscuridade, e levantai-vos do pó. Então, é interessante aqui que essa expressão, levantar-se do pó, ela aparece repetidas vezes aqui nesse bloco, né? Na verdade, 3 vezes ela aparece só nesse bloco que nós estudamos hoje. E o que significa a expressão levantar-se do pó? Então, levantar-se do pó pode ter diferentes significados, dependendo do contexto em que é usado. Mas geralmente se refere a se levantar depois de passar por uma dificuldade ou desafio. Pode representar a ideia de superação, resiliência, a capacidade de se recuperar após um fracasso. Outro significado pode ser relacionado à mudança de condição social ou econômica, por exemplo, saindo da pobreza para uma vida melhor. Em resumo, essa expressão pode representar uma mensagem de incentivo para se levantar e seguir em frente, apesar das dificuldades que se apresentam. Então, essa expressão levantar-se do pó, ela pode significar um incentivo, para que nós possamos nos levantar. O pó talvez seria
a condição mínima, né, que nós poderíamos atingir, ou seja, o fundo do poço, em outras palavras, né? E aqui é um convite para que nós possamos nos levantar desse fundo do poço, levantar do pó, sempre que nós estivermos lá, sempre que nós nos encontrar nessa condição, que isso possa ser uma motivação, um convite do Senhor, para que nós possamos nos levantar. E é interessante que nesses versículos que eu comentei, sempre com a expressão levantar-se do pó, ela vem com convites, né? Por exemplo, no versículo 21, ele fala: levantai-vos do pó, e depois vem o convite: sede homens determinados em um só pensamento, um só coração. No versículo 23 vem a expressão, e daí tem o convite, né? Despertai, cingi a armadura da retidão, sacudi as correntes com que estáis amarrados, saí da obscuridade. Então é muito interessante ver como a expressão levantai-vos do pó, ela sempre vem de convites, ou convites para deixarmos coisas que estamos fazendo que não são adequadas, ou convite para começarmos a fazer coisas que não estamos fazendo. Então talvez o primeiro passo para nós levantarmos do pó, sempre que nós estivermos nessa condição, sempre que isso for necessário, talvez o primeiro passo é começar a ver coisas que eu devo deixar de fazer, coisas que eu preciso começar a fazer para que então eu possa me levantar do pó. A expressão levantar-se do pó, ela também aparece na Bíblia. Ela é mencionada diversas vezes e possui um significado simbólico importante. Em alguns versículos ela aparece como um sinal de arrependimento e humildade diante de Deus, representando um gesto de submissão e reconhecimento da própria fraqueza. Por exemplo, em 1 Samuel 2:8 nós lemos: e ele levanta do pó o necessitado e ergue no monte de cinzas o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes e com os príncipes do seu povo. Em 2 Reis nós lemos: e sucedeu que, levantando-se o povo de lá, limparam o sangue deles, cada um no seu vestido, tanto na roupa como nos calçados. E aí podemos ver em outras ocasiões que a expressão também é usada como uma promessa de esperança e restauração, indicando que Deus é capaz de levantar aqueles que estão caídos e dar-lhes uma nova vida. Então essa expressão levantar-se do pó mostra, como eu disse antes, o pó seria a condição mínima que uma pessoa poderia chegar. E se aqui está dizendo que o convite é para levantar-se do pó, talvez você não chegou ao pó, talvez você ainda é o barro, talvez você ainda é uma telha de barro, né, um tijolo de barro, e você não chegou ainda à condição do pó. Mas se até o pó pode levantar-se, quanto mais você na condição que você está hoje. Então essa expressão ela traz muita esperança, ela ajuda a entender que, independente da nossa situação atual, da situação que uma pessoa está, ainda assim ela pode levantar-se do pó. Então a expressão levantar-se do pó é usada para indicar a ação de Deus na vida das pessoas, trazendo-lhes superação, esperança e restauração. O segundo comentário de hoje está no versículo 15, segundo Nefe, capítulo 1, versículo 15, diz assim: mas eis que o Senhor redimiu minha alma do inferno, e eu contemplei sua glória, e estarei eternamente envolvido pelos braços de seu amor. Eu acho muito linda essa expressão, de estar envolvido nos braços do seu amor, do amor de Deus. Então, nós podemos visualizar facilmente o Senhor sempre com os braços abertos, né? Nós temos várias gravuras, obras de arte, temos estátuas, né? Por exemplo, a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, Cristo com os braços abertos. Então, não é muito difícil de imaginar Cristo com os braços abertos. Mas, às vezes, é difícil imaginar isso na nossa vida pessoal. Às vezes temos dificuldade de entender que Cristo está com os braços abertos realmente para cada um de nós, mas não é simplesmente com os braços abertos, mas os braços do seu amor, e que cada um de nós pode ser eternamente envolvido pelos braços do seu amor. O que significaria para você ser envolvido nos braços do amor de Deus?
Se você quiser comentar, pode colocar nos comentários. O que significa para você estar envolvido nos braços do amor de Deus? O que seria isso? O que seria o envolvimento? Como seria estar envolvido com os braços do amor de Deus? Então, a expressão braços do amor de Deus, ela é uma maneira poética, e simbólica de descrever proteção, segurança, conforto que alguém sente quando se sente amado por outra pessoa, especialmente quando se trata do amor divino. É uma imagem comum em diversas tradições religiosas e culturais e é frequentemente associada ao ato de abraçar ou acalentar. Quantas vezes nós não precisamos de um abraço? Como é bom receber um abraço, Um abraço gostoso, um abraço de uma pessoa que você sabe que realmente se importa com você, que realmente se interessa, que está feliz por ter encontrado você. Como é bom! Em um contexto cristão, a expressão braços de seu amor costuma ser usada para falar do amor de Deus pelos seus filhos, representando o cuidado e a misericórdia divina diante das adversidades e sofrimentos da vida. Em alguns versículos da Bíblia, por exemplo, essa imagem é usada como uma metáfora para descrever a salvação que Deus oferece através de Jesus Cristo. Então a expressão braços de seu amor também ela é uma metáfora para descrever a expiação de Jesus Cristo. Então a expiação de Jesus Cristo também significa os braços de seu amor. Em geral, a expressão braços de seu amor evoca uma sensação de conforto, proteção e paz em meio às dificuldades da vida, e sugere que o amor verdadeiro é capaz de nos sustentar e guiar em todas as situações. Então, independente da sua situação hoje, da sua dificuldade ou provação, lembre-se sempre que o Senhor está com seus braços abertos e que cada um de nós pode sim ser envolvido pelos braços de seu amor. Quando uma pessoa abre os braços para nós, é necessário que nós possamos ir em direção a ela para que o abraço aconteça. O abraço ele precisa de duas pessoas estendendo os braços. Então o Senhor abre seus braços para você, você também precisa abrir seus braços para Ele, e então o abraço vai acontecer e você vai poder ser envolvido nos braços do seu amor. Não dá para receber um abraço, até dá, mas não fica como deveria ser um abraço de mãos cruzadas, braços cruzados. Se eu cruzar meus braços e você me abraçar, tudo bem, você vai me abraçar. Mas o abraço vai ser completo quando eu também abrir meus braços e ir ao seu encontro. Então o Senhor, Ele está de braços abertos para cada um de nós. Ele está de braços abertos para você, para mim, para todos os seus filhos. E agora nós podemos então abrir nossos braços e ir em direção a Ele, para que o grande abraço aconteça e que nós possamos sentir isso que está aqui em 2 Nef, capítulo 1, versículo 15, de ser envolvidos pelo braço de seu amor. E o último comentário de hoje é referente a 2 Nef, capítulo 1, versículo 17 e 18, que diz assim: Meu coração tem se enchido de pesar de tempos em tempos, pois tenho temido que pela dureza de vosso coração o Senhor vosso Deus os visite na plenitude de sua ira, de modo que sejais condenados e destruídos para sempre. E no versículo 18 diz: Ou que vos advenha uma maldição pelo espaço de muitas gerações, e sejais visitados pela espada e pela fome, e sejais odiados e conduzidos de acordo com a vontade e cativeiro do diabo. Então aqui, o que me chama a atenção desses versículos é que Leí deixa claro o que pode acontecer na vida de Lamã e Lemuel. Primeiro, eles podem ser muito abençoados com seu irmão Nef na terra da promissão, receberem muitas bênçãos para sempre junto com sua posteridade. Mas caso eles decidissem, e eles decidiram, se manter rebeldes às ordens do Senhor, não estar alinhado com Nef, que seria então o novo líder escolhido pelo Senhor, o que iria acontecer? Fala aqui que eles seriam condenados para sempre. Mas o que é o pior de tudo isso? Está no versículo 18.
e que vos advenha uma maldição pelo espaço de muitas gerações. Então esse versículo, para mim, ele deixa claro que as nossas ações, elas não competem apenas a nós. É que aquilo que eu decido ou que eu faço na minha vida, e especialmente espiritualmente falando, ele não tem consequência apenas sobre mim. Aqui diz que gerações do futuro seriam influenciadas pela decisão errada de Lamã e Lemuel, de se afastar do caminho do Senhor, de não estar alinhados com o Senhor. Então, as nossas ações hoje, elas têm um impacto direto nas gerações futuras. E às vezes, falando gerações futuras, parece algo tão distante. Mas gerações futuras já são talvez o seu filho, a sua filha, talvez o seu neto, sua neta que está vindo, que virá. Então, ter consciência disso nos ajuda a melhorar as nossas escolhas e até mesmo nos dá força nos momentos em que estamos pensando em abandonar o barco, nos momentos em que estamos passando por grandes provações e dificuldades, nos momentos que temos que nos arrepender. Ter essa visão do futuro pode nos motivar, pode nos ajudar, nos dar a força necessária para continuar no caminho do convênio, continuar segurando na barra de ferro. Então, que nós possamos sempre lembrar, como fala aqui nesse versículo 18, que essa maldição viria sobre muitas gerações. A maldição que Lamã e Lemuel receberiam por se afastarem dos caminhos do Senhor, ela viria também sobre futuras gerações. Então, vamos lembrar sempre que as nossas escolhas, as nossas decisões não são somente referentes a nós. É um grande engano quando nós pensamos assim: poxa, eu fiz tal coisa errada, ou eu vou fazer tal coisa errada, ou eu estou fazendo tal coisa errada, mas isso não machuca ninguém, isso não ofende ninguém, isso não está fazendo mal para ninguém, é só para mim, é só para mim. Não, nunca é só para você, nunca é só para mim. Sempre vai haver pessoas que você poderia abençoar e que por você se afastar do caminho você não vai abençoar. Filhos que vão nascer, que não vão receber o conhecimento que deveriam dentro do Evangelho, dentro da igreja, porque você não ficou, não permaneceu. Então lembre-se sempre, você não está sozinho. Pode ser que hoje você está sozinho. Pode ser que hoje você está sozinho na igreja, pode ser que hoje você está sozinho em direção à árvore da vida, no caminho do convênio, na barra de ferro. Pode ser sim que você está sozinho hoje, mas lembre-se que você não está sozinho. Você nunca está sozinho. Eu lembro uma vez que eu estava na missão, e eu fui para a missão, eu não tinha namorada e eu não estava lá, não tinha namorada, nem noiva, nem perspectiva. Estava eu focado na missão. E certo dia eu estava dentro de um ônibus, indo lá para um compromisso, e eu tive um sentimento muito forte. Um sentimento de que eu tinha filhos e que eles estavam vivos. Eu só não tinha conhecimento deles, eu ainda era solteiro, era um jovem missionário. Mas eu tive aquele dia uma certeza que eu tinha filhos e que de algum modo, em alguns momentos, eles me observavam. Aquilo me deu uma força tão grande, porque eu estava sozinho na igreja com minha família. Minha mãe, meu pai não era da igreja, apenas alguns irmãos. Sim, eu não tinha muito apoio na missão, mas eu não estava sozinho. Eu soube naquele dia que meus filhos, de alguma forma, volta e meia me observavam e talvez até oravam por mim. E como aquilo me deu força. A partir daquele momento eu nunca mais me senti sozinho na igreja. Nunca mais senti que eu era sozinho e que eu estava sozinho. Sabe? Não, eu sempre soube a partir daquele momento que eu teria uma família, como eu tenho hoje. Hoje eu tenho 3 filhos. Só que naquele dia, lá em Curitiba, dentro do ônibus, eu já soube disso. Eu senti isso. E aquilo foi uma âncora espiritual que me ajudou a ficar firme, a continuar, a não desistir, não desanimar e jamais voltar a me sentir sozinho. Eu nunca mais me senti sozinho na igreja. Eu sempre soube. Talvez eu estava sozinho fisicamente, mas eu sabia que não estava sozinho. O presidente John Taylor falou que todos os dias, gerações passadas e gerações futuras nos observam e oram por nós. Então lembre-se, você nunca está sozinho e as suas ações nunca são com um efeito limitado.
elas sempre têm consequências abrangentes e consequências sobre outras pessoas. Pessoas que estão aqui hoje com você, pessoas que virão, ou, como usando aqui as palavras de Lei, futuras gerações serão influenciadas pelas suas escolhas. Pergunta e resposta. A pergunta de hoje é a seguinte: se eu sentir que estou perdendo a fé, o que posso fazer para readquiri-la? É uma ótima pergunta. Então, primeiro, estude as Escrituras. Aí tem um relato aqui de um jovem que ele falou o seguinte: se sinto dificuldade em sentir o Espírito, ajuda muito a ler as Escrituras e ver a fé que todos tinham. Isso me dá fé. Talvez suas orações tenham sido curtas demais. Tente fazê-las de modo mais sincero e o Pai Celestial vai ajudá-lo a readquirir sua fé. O Elder Uchtdorf falou o seguinte: um dos propósitos da igreja é nutrir e cultivar a semente da fé, mesmo que às vezes seja no solo arenoso da dúvida e da incerteza. Duvidem de suas dúvidas antes de duvidarem de sua fé. E um jovem da Flórida, nos Estados Unidos, relatou o seguinte sobre essa pergunta. Disse: como já senti minha fé diminuir no passado, há 3 coisas que fiz para recuperá-la. Em primeiro lugar, orei. Orar pedindo forças e para saber o que fazer foi algo que funcionou muito bem. Em segundo lugar, contei a bons amigos o que estava acontecendo e eles me ajudaram imensamente quando precisei. Em terceiro lugar, li as Escrituras. Muitas delas se referem à fé e podem nos ajudar a readquiri-la. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mormon Comentado. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Eu falei lá no quadro História de Fé, ali aquela história linda citada pelo Elder Anderson no livro O Dom Divino do Perdão. E eu falei que eu tenho uma cópia em PDF autorizada que pode ser compartilhada. Então, se você tiver interesse, eu vou fazer o seguinte, tá? Em vez de citar aqui, eu vou deixar o meu e-mail na descrição desse vídeo, tá? Ou desse conteúdo, seja se você está no Spotify ou no YouTube, eu vou deixar o meu e-mail. Você envia o e-mail lá e daí eu envio a cópia para você desse livro se você tem interesse, tá bom? Ele é de forma gratuita, tá? E daí eu envio para você lá a cópia do livro, se você tem interesse em ter uma cópia em PDF desse livro. Também vou deixar o link do site Direct Brasil, onde é vendido esse livro pelo valor hoje, enquanto eu gravo esse episódio, de R$42. Tá ok? Muito obrigado, espero que tenha sido uma boa experiência para você, que você tenha aprendido algo que possa ser aplicado em sua vida, que possa ajudá-la a se tornar uma pessoa melhor. Desejo que você tenha um ótimo dia, que você seja muito feliz e lembre-se sempre que Jesus Cristo é o caminho do discipulado.